Bom, vamos conversar agora também com o escritor, doutor em comunicação, jornalista, mas antes eu gostaria da análise do nosso time aqui, começando pelo Mota, porque a irmã tocou num ponto que eu acho que é fundamental, né? O Papa Francisco, ele tinha, sim, muitas ideias, esteve 12 anos à frente do Vaticano, mas tem questões que ele sozinho não consegue, mesmo sendo o cargo máximo da igreja, né, o Mota? A irmã tocou em questões delicadas, David, né? Eu não sou teólogo, eu não sou especialista em religião, mas eu vou me arriscar aqui. Essa questão da ordenação de mulheres não é uma questão de adaptação aos tempos atuais. Pelo que eu entendo, é uma questão realmente doutrinária. Não há nada de errado com o papel das mulheres na sociedade. Não se trata disso. Se trata de uma questão doutrinária da religião católica. Não é como o Cristiano Beraldo disse muito bem, a religião não tem a obrigação de ir mudando de acordo com os tempos, de se adaptando aos costumes. Pelo contrário, uma das funções da religião é ser um sinalizador da verdade, da justiça, do bem. Eu acho que essa é a posição da religião. E não ficar mudando de acordo com a moda para atrair, para ter um público maior, para atrair as pessoas. E eu acho que isso é o que leva muita gente à religião, é a busca da verdade, é a busca do caminho correto, e não a busca de uma posição confortável. E esse é um debate que já vem há muito tempo, vem lá de trás, do Concílio Vaticano II, da teologia da libertação, tem a ver com essas críticas que, de certa forma, são críticas fáceis. É fácil você criticar o capitalismo, é fácil você criticar a desigualdade, difícil é você mostrar o caminho. E quando você fala de religião, a gente não pode se ater apenas aos aspectos materiais. A gente está falando do espírito. Nós estamos falando da diferença entre o bem e o mal. Nós estamos falando da possibilidade de uma vida eterna. É disso que a religião trata. É sobre essas coisas que a gente precisa refletir. Pois é, e o Dávila também tocou num ponto que eu acho que é fundamental, né, sobre a importância da família. Porque, de fato, a gente vê cada vez mais que as famílias não estão conectadas, cada um no seu cômodo, muitas vezes os filhos no celular, os pais nem sabem ao certo o que está acontecendo e não tem esses momentos de qualidade em família para conversar, para realmente ser formada uma família de fato, né, Dávila? É isso aí, David. A família é o epicentro do cristianismo, né? A construção da família é algo fundamental e o conceito de família vem se esvaecendo nesse mundo que nós vivemos hoje. Por isso, resgatar a importância da família é sim uma forma de resgatar valores, os pilares da fé, da esperança, do espírito comunitário, porque numa família você tem que conviver com todo mundo da sua família, e não é sempre que tem pessoas que são maravilhosas, tem que ali segurar cada um a cruz da família para mantê-la unida, e isso faz parte. E aí eu queria tocar num ponto fundamental que tanto o Beraldo quanto o Mota trouxeram, que é o seguinte: muitas vezes as falas dos papas é visto sob o ponto, ou analisado pela imprensa, muito do ponto de vista político, mas no fundo o Papa é uma liderança religiosa e, portanto, moral. Então, mesmo quando ele tangencia em assuntos importantes do nosso cotidiano, como imigração, meio ambiente, o mais importante é o que está por trás da mensagem. E o que está por trás da mensagem do Papa é sempre os preceitos sagrados do Evangelho. É a universalização no tratamento, é tratar todo mundo igual, é não criar barreiras e falsas divisões, né? É a busca da família, é a reconexão com os jovens. Então, é preciso sempre ler o posicionamento de uma liderança religiosa sob o seu prisma de um líder do cristianismo, de um líder da igreja. Então, quando se trata de um assunto, por exemplo, como a Laudato Si, que foi a grande encíclica do meio ambiente,
O que o Papa está dizendo lá? Primeira coisa, ele cita todos os demais papas do passado, ele cita o Bento XVI, ele cita o João Paulo II, ele mostra que é uma continuidade de conhecimento acumulado, não é uma ideia que ele nasceu ao bel prazer. O segundo ponto, e esse é o mais fundamental, é que ele diz que a degradação ambiental é a degradação moral. Nós deixamos de tomar conta daquilo que Deus nos deu, a beleza da natureza, a força da natureza, tudo aquilo que a natureza nos dá. Nós estamos destruindo um patrimônio divino. Por quê? Porque há uma imoralidade. Então, é importante olhar sempre para a mensagem moral, para a mensagem religiosa. E essa mensagem moral e religiosa, principalmente no caso do Papa Francisco, sempre tinha esse espírito missionário. Quase que resgatar as ovelhas perdidas da igreja. E ovelhas perdidas são ovelhas que estão desgarradas dos valores cristãos. Então, não adianta ser um chefe de Estado e ignorar os valores cristãos. E o segundo ponto, que também hoje nós escutamos ao longo do dia, né, David, traz muito essa análise do pêndulo conservador, liberal, progressista da igreja, é outra coisa que eu acho uma bobagem, porque no fundo cada papa é escolhido para assumir um desafio. Eu vou dar um exemplo aqui de 3 papas que o Mota bem lembrou. Primeiro, o Papa João Paulo II. Papa João Paulo II, ele é escolhido na hora que o Muro de Berlim está caindo, um pouco antes, na hora que o comunismo começa a rachar. E o Papa João Paulo II é aquele que defende fé e liberdade contra o comunismo, que era o maior desafio da sua época. E ele, como bem disse o Mota, teve um papel fundamental. A Igreja Católica era o centro da resistência na Polônia, que dava voz à liberdade ao indivíduo contra o totalitarismo e o comunismo. E ele foi um Papa extraordinário. É chamado conservador, mas esquece o título de conservador, o importante é a obra que ele deixou. Ele despertou a fé, a defesa do indivíduo, a defesa da liberdade contra o comunismo. Depois nós tivemos Bento XVI. Bento XVI é um Papa fundamental no momento na qual a Igreja Católica entende que o maior desafio à Igreja é a secularização da sociedade. E aí escolhe como Papa, talvez, um dos maiores doutores da doutrina da fé católica. E ele, por ser essa grande sumidade, esse grande doutor da igreja, ele vem com a missão de resgatar a doutrina, a essência da fé, a essência do evangelho. E, finalmente, nós temos o Papa Francisco, com essa ideia de igreja missionária, sair dos muros, enfrentar os reais problemas, se engajar de novo com os fiéis, com os leigos, com a sociedade, opinar sobre as questões importantes do mundo, mas sempre sob a ótica cristã. Como isso tem a ver com resgate de valores, como isso tem a ver com resgate da essência do nosso senso de comunidade, de pertencimento, de fé, de esperança e, como eu disse, do resgate das ovelhas perdidas. Então, cada papa é escolhido para enfrentar um desafio da sua época. E eu entendo que é essa soma de fatos de cada um desses papas é que constrói uma instituição que está aí há mais de 2000 anos. Até porque as escrituras sagradas, como o próprio Dávila disse, entre 1600, algumas mais antigas até 3500 anos, elas trazem à tona temas cotidianos que a gente vive hoje em dia. Então, realmente, essa interpretação daquilo que foi escrito no passado, né, pelos preceitos religiosos de Jesus Cristo, é transmitido esse recado através do Papa. E o Papa, então, faz a interpretação para que todos os fiéis possam segui-las, né, Beraldo? Pois é, e isso vai, né, acontecendo, como meus colegas destacaram, conforme o tempo. E é importante lembrar que é justamente o tempo que, digamos, define a roupa, mas o corpo é o mesmo. A sociedade, o ser humano, ele vai lidando com os seus desafios que vão se repetindo, porque a essência do ser humano permanece. O mundo exterior se transforma e cada um vai reagindo conforme esses sinais do mundo exterior vão sendo emitidos.
É importante a gente destacar algumas coisas. Primeiro, em relação à família. A família é um alicerce fundamental para muito além da igreja católica, ou seja, qual igreja for. A família, o conceito de família, você, como um pai, uma mãe, ter a responsabilidade, o zelo por um filho, quando o filho que é criado com o respeito e a inspiração de seus pais, entendendo a importância de se ter limites, entendendo a importância de saber se comportar, de ter referências, né? Eu aprendi algo muito cedo com um tio meu, irmão do meu pai, que me dizia o seguinte: nunca se esqueça que você tem de quem sentir vergonha. E é exatamente isso que trata a importância da família. Pois bem, quando a gente olha para a Igreja Católica, ela vai servindo de apoio às famílias. As famílias vão encontrando nos ensinamentos de Jesus, dos santos, tudo aquilo que as famílias precisam para compreender a importância de, unida, vencer os desafios que o mundo vai lhe colocando. Aproveitar os momentos de festejo, de alegria, mas também enfrentar e vencer os momentos de dificuldade, sempre unidas. A gente, pelo menos essa é a minha visão, de novo, minha visão pessoal como católico. Eu não acredito que transformações no funcionamento da igreja, para que a igreja se adapte a essa circunstância momentânea que vivemos, seja ela qual for, vai trazer benefícios ou vai fortalecer a igreja. A irmã Helena, que há pouco falava conosco, citou, na circunstância da aceitação de mulheres na vida cotidiana da igreja, religiões que já fazem isso, mas essas religiões, citadas por ela, derivaram da Igreja Católica. Elas justamente saíram da Igreja Católica porque a Igreja Católica não permitiu que as alterações propostas fossem realizadas. Portanto, a Igreja Católica, à medida que ela se mantém fiel às suas origens, à medida que ela se mantém alinhada com aquele norte que a fez atravessar todos estes séculos, ainda como uma religião tão forte, tão presente, capaz de unir mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, ela vai demonstrando que ela oferece às pessoas, sobretudo aquelas pessoas que estão em momento de provação, que estão em momento de perdição, afinal de contas, hoje talvez esse seja o grande problema, é a facilidade da droga, é a facilidade das coisas irreais, que nada significam, mas que muitos se apegam nisso, e a Igreja Católica está lá como esta boia de salvação, como eu gosto de dizer, porque as pessoas têm que querer se salvar, né? Você olha para um bandido que sai às ruas com uma arma na mão, disposto a tirar uma vida por causa de um celular, por causa de uma aliança, nós não podemos simplesmente esperar que, por obra divina, essa pessoa será impedida de cometer aqueles atos, porque a conversão tem que vir dela. A percepção de que está no caminho errado tem que vir dela para que ela tenha o propósito de mudar o seu caminho e viver uma vida de virtudes. Caso contrário, esta pessoa terá que encontrar nos vigilantes da lei os seus limites. E o fato, por exemplo, dos policiais e das policiais exercerem o seu trabalho com competência não as faz distantes de Deus, muito pelo contrário. Estão ali entregando a sua vida para cumprir um papel fundamental à sociedade.